Olá, vamos falar sobre teatro? Eu sou a Bia e essa aqui é a oficina de teatro do CCA Amigos da Esperança. E eu espero que vocês estejam prontos, porque hoje nós vamos falar sobre livros teatrais, peças escritas, dramaturgia. Então, na verdade, o que é tudo isso? Tudo isso é a mesma coisa ou não? É isso que eu vou te contar neste vídeo. Então vamos começar primeiro pelos livros teatrais. Há muitos livros que falam sobre a teoria do teatro. Isso envolve tanto a história do teatro quanto técnicas teatrais, então a forma como o ator, o diretor deve fazer o teatro, né? E isso existem diversas técnicas, tá? E também os livros de peças teatrais, que lá vai ter a dramaturgia, que é como a gente chama o texto teatral. O texto teatral, ele é um pouquinho diferente dos outros textos. Isso eu digo na maneira como ele é escrito. E, Bia, mas como ele é escrito? Eu nunca vi um texto teatral. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O texto teatral, este livro aqui, ele é Romeu e Julieta. É um livro muito conhecido, o autor é William Shakespeare, e essa versão aqui é uma versão do grupo Galpão, que é um grupo aqui do Brasil, é um grupo brasileiro de Minas Gerais, Belo Horizonte. E aí aqui nós temos a peça deles, é uma adaptação da peça original, né, do William Shakespeare, e aí eu vou mostrar uma página deste livro para vocês. Então, basicamente, o texto teatral ele vai se construindo desta forma. Eu vou ter lá o nome do personagem e depois do nome do personagem eu vou ter o que ele está falando, né? E assim vai seguindo. Então aqui eu vou ter os nomes, isso eles deixaram aqui grifadinho, e aí eu vou ter a fala do personagem. Uma outra coisa legal de se saber também é que quando eu tenho uma ação, algo que eu estou fazendo mesmo com aquela fala, então, por exemplo, fala, madame, fala, é uma das falas aqui, né? Que é falada pelo Mercúcio. Eu posso ter também uma ação, então, por exemplo, fala, madame, fala, ajoelhar, né? Então, Mercúcio ajoelhou-se, ou Mercúcio chorou, né? Então eu vou ter isso, e isso geralmente vai aparecer entre parênteses, porque é a forma como os autores geralmente, né, colocam no texto teatral. E é bem interessante a gente saber disso, porque aí você vai saber qual vai ser o seu personagem, e diante disso você vai ler as suas falas quando aparecer lá o nominho do seu personagem. Quando aparece o nome, então vai ter lá o que ele falou. E aí, diante disso, você pode interpretar o que você quiser com aquela fala. Uma outra forma de livro também é, por exemplo, esse livro aqui que eu tenho, que é O Jogo Dramático Infantil, do Peter Slade. O Peter Slade é um autor que ele escreve bastante sobre jogos dramáticos, né, que são jogos feitos para o teatro, né, e em especificidade o jogo dramático, e ele é um autor que escreve principalmente neste sentido, né, para este público. E aí esse livro aqui ele é bem legal porque ele vai dar diversas formas do como fazer esse jogo, porque teatro é jogo. Então a gente pode ter diversos jogos teatrais dentro do teatro, né? Então esse jogo ele pode acontecer antes, num processo de montagem de uma peça. Então eu estou lá num processo para montar Romeu e Julieta, por exemplo. E aí eu vou utilizar junto com o meu grupo, junto com o elenco da minha peça, eu vou utilizar alguns jogos para despertar coisas nos atores, para que essa peça saia ainda mais legal. Isso é muito bom, né? Outra coisa interessante são estes livros assim. Esse livro aqui, ele chama Jogos Teatrais na Sala de Aula, né? E ele é da Viola Spolin. Esse livro é de uma outra autora que também trata de jogos, mas desta vez, ao invés de jogos dramáticos, ele fala de jogos teatrais, que são
teorias um pouquinho diferentes. Logo eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre elas. E aí, qual a diferença dos livros? Nesse livro aqui, ao invés de só falar da teoria, ele também vai dar alguns jogos explicados para o professor, o diretor, utilizar com o seu elenco, com os seus alunos. Então é bem interessante e também fala sobre teatro, só que de uma outra forma. E há diversos livros, né, e formas de se explicar também. Bem, eu acho que por hoje é só. E o que vocês tiverem de dúvidas, vocês podem me enviar, tá bom? Um grande beijo e até!